Nós conversamos hoje com a Mônica Gropello, jornalista e atualmente é a superintendente da TV Tec, a antiga TV Educativa de Jundiaí. A Mônica é uma jornalista que a gente pode dizer das antigas, né? Daquelas que iam para a rua, brigavam, extraía a notícia de verdade num tempo que não existia internet. A coisa era na raça, né, Mônica? Eu comecei, né, Anselmo, primeiro agradecer pelo espaço. Sim, sou das antigas e comecei, na verdade, com a revisão de texto. Foi por acaso, fui fazer um freelancer de 30 dias para cobrir uma amiga que fazia conferência de texto para anúncio de varejo de venda. E por fim, depois dos 30 dias, quando eu fui receber o cheque para ir embora, eu recebi o convite então para permanecer. Fiquei mais 3, 4 meses e depois teve uma situação na redação, faltava um repórter. E, chama a Mônica e tal, enfim. Aí fui para a redação e aí começou a minha vida de repórter, né? Com muita honra e realmente, como você disse, a gente era daqueles que ia para a rua para conferir, para viver, né, a história, para construir as fontes, que ao longo dos anos isso foi muito importante. Bom, você é do tempo que a gente pegava a lauda é uma folha de papel que o jornalista escrevia dentro de um determinado espaço, 70 toques, 70 né? toques. Máquina de escrever, dobrava, enfiava na bolsa ou no bolso, caneta e vão para a rua. Buraco, mato, greve, qualquer assunto era assunto. Festa de cachorro, de aniversário de cachorro, tudo, né? Polícia, enfim, não escolhia pauta. E tinha que voltar com a pauta. Tinha que voltar com o texto. Você não podia voltar para a redação sem o texto. Ou ele acontecia, ou você fazia acontecer, ou o entrevistado te dava entrevista, ou ele não te dava, virava a pauta do mesmo jeito. Se ele dava, claro, você completava a pauta. E se ele não te desse a entrevista, não pudesse te atender, você voltava com ela da mesma forma. Então, a gente teve uma exigência, né, profissional, de prática, de dinâmica de redação, e uma pauta sempre muito pesada, eram, 4, 5 textos por dia, com deadline, enfim, com título, com legenda, com olho, com linha fina, com retranca, enfim, a gente trazia praticamente pronto. Ao passo que quem trabalhava em São Paulo, na verdade, cuidava do texto. Você tinha o tituleiro, você tinha o mancheteiro, você tinha o redator-chefe, o copydesk. No interior, né, Selma, a gente acabava fazendo todos os papéis. Mas isso foi que deu pra gente, eu acho que essa condição diferenciada. E muitas vezes fotografava também, né? Tinha que fotografar também. O fotógrafo não estava, pegava a máquina e fazia. Eu acho que... E pra gente era um prazer, era uma oportunidade que a gente enxergava dessa forma, né? A gente nunca enxergou como, que saco, não quero fazer um serviço a mais. Não, a gente dirigia, fazia o texto, fazia entrevista, gravava, muitas vezes gravava para rádio, no meu caso quando eu fui para rádio, você também já trabalhou em rádio, a gente fazia matéria para rádio, fazia matéria para o jornal, depois fazia o texto para um especial, ou seja, de uma única matéria você tirava várias frentes, né, jornalísticas, então foi importante. Isso num tempo que a máquina fotográfica não era digital, porque você só sabia a caca que você fez ou a obra-prima depois do filme revelado e a foto ampliada, certo? Sim, exatamente. E tinha que esperar escolher a foto, né? Muitas vezes a foto não ficava legal, mas os fotógrafos também eles eram artistas, né? Porque tinha que saber a luz, tudo no manual. Depois vieram as, né, semi-automáticas, mas tinha que revelar no laboratório, ainda era o preto e branco, enfim, tinha muita arte, né? E a foto da capa, ela era escolhida a dedo, então assim, tinha todo aquele contexto, lado direito, tamanho de foto, e tinha a paicas, né? Era o gabarito nosso que tinha que o texto caber lá dentro. Uma medida gráfica, paicas. Exatamente, uma medida gráfica de redação, que depois ele era, né, substituído por centímetro no pestap, então na folha do papel que ia ser fotografada, então na gráfica. Então acho que a gente teve uma oportunidade e foi uma poesia. Para mim, acho que naquela época o jornalismo tinha muita poesia, a gente tinha um prazer enorme de fazer as matérias, acho que tinha um contexto de aventura, de suspense, tinha manchete. Eu acho que a gente fez parte, graças a Deus eu fiz parte dessa história. Agora, uma curiosidade, uma coisa que me intriga, porque eu também sou dos antigos. Quando a gente trabalhou, em jornal no começo, a gente
usava máquinas de escrever. Normalmente era uma Letera ou uma Olivetti 80, Lexicon 80. Lexicon, isso. Era uma máquina pesada. Pesado. E passado tanto tempo, a gente não tem nada na mão, né? E hoje, um mês trabalhando no computador, a pessoa aparece de luvinha, tendo sinusite. Verdade, você tem Será que razão. não é um pouco de onda, não? Então, eu não sei se é o organismo das pessoas que hoje, enfim... Está mais fraco? Talvez, mas assim, você falou uma verdade, né? Os fotógrafos naquela época empunhavam máquinas com tripés que eram robustos, né? Eu me lembro que os nossos fotógrafos tinham que sair com uma mala, e aquelas máquinas, aí o suporte para não tremer, a questão da luz, eles saíam com uma mochila, né? E quando chegavam no lugar, eles... colocavam, então assim, se preparavam para aquilo, era uma estrutura pesada, e a gente, como você falou, escrevia muito, e as máquinas eram pesadas, as teclas, porque geralmente elas eram corpo de ferro, né, enfim, a caixa delas era pesada, e era o dia inteiro, né, você imagina, 5 textos por dia, fecha jornal, então realmente você lembrou de uma situação, né, e eu, né, tranquilo, você e muitos dos nossos amigos também. Nunca vi. Talvez seja porque o nosso organismo talvez resistiu mais, se adaptou melhor àquilo que tinha que se adaptar. E talvez hoje, né? Então somos como o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Eu acredito. No bago da uva antiga. Mônica, você, aqui em Jundiaí, você trabalhou em diversos órgãos de imprensa e você fez entrevistas, assim, consideradas difíceis para se conseguir e difíceis de se trabalhar. Qual foi a mais importante? Olha, acho que assim, tive várias dentro de cada área, né? Mas aqui, vou dizer para você, eu tinha uma secretária de saúde em Jundiaí na época, que ela era uma pessoa considerada difícil para todo mundo entrevistar. E graças a Deus, com muita insistência, com muita perseverança, eu construí uma fonte com ela. Mas era uma pessoa difícil para dar entrevista. Não sei se todos se lembram, né? Mas realmente é muito competente profissionalmente, mas é uma pessoa que era retraída e ela muito técnica, tanto que depois foi assumir hospitais de Campinas. Foi uma pessoa difícil. Tivemos também, políticos também difíceis, né? De serem encontrados, né? E você às vezes tinha que fazer aquela história. Procurei o fulano de tal hoje, hora tal, tal. Era como pôr um anúncio até que o cara resolvia te retornar, né? E a gente tinha essa destreza, né? Mas a entrevista que no jornal me impactou muito foi quando eu fiz a entrevista com um estuprador. Ele pegou, acho que 129 anos, eu me lembro que na época foi a maior pena dada aqui em Jundiaí, e a doutora Marta Rocha era a delegada da mulher, e ela conseguiu que eu e o fotógrafo, o Mário Sérgio na época, me acompanhasse dentro da cela. E foi a entrevista que eu gostaria de ter feito com a maturidade, com o conhecimento, né? E acho que com a serenidade que eu tenho hoje para fazer. Mas foi a entrevista que me impactou e perceber o que é uma ausência de sentimento. O que não é, o que estupro era rotina, o que pra gente é uma aberração, né? Algo violento, inaceitável, que a gente fica indignado. Naquela época o que eu senti, a minha sensação, e isso faz muitos anos, chamava-se Mário Lúcio, esse estuprador. E era um cara normal, um cara que tinha um biotipo bonito, malhado até. E os caras tiveram que montar campana, tal, para pegar. E ele era um cara que chegava no ponto do ônibus e abordava principalmente mulheres grávidas ou casadas. E nessa psicopata. Época, exatamente, psicopata dos mais graves, uma patologia realmente irreversível, já nasce assim. E eu percebi ali e vim entender. Hoje eu leio sobre o que é ausência de sentimento, de empatia, ausência de compaixão, de se colocar no lugar do outro, ausência de sentimento, sem remorso. Isso eu senti lá naquela época, só que eu vim entender hoje, né? Ao longo desses anos, de tanto estudar, de tanto procurar e da imprensa hoje trazer isso, né, Anselmo, que isso era muito velado, assim como o suicídio. Então, de tanto a gente ler, eu me lembro foi impactante, porque o que eu senti naquela hora foi algo assim ruim.
né? O Mário Sérgio estava comigo, ele não olhava, e a hora que ele olhou nos meus olhos assim, com maior frieza, ele respondeu, eu falei, ó, qual é o seu sentimento hoje? Ele falou, não tem elas queriam. Sim. explicação. E eu me lembro, não tem, exatamente. E com maior frieza. E então, como se ele estivesse falando para mim de vinho, né? Enfim. Então, essa foi uma matéria que me impactou na vida toda e que eu gostaria de ter feito com o conhecimento, a maturidade de hoje. Bom, além de matérias em jornal, revista, essas coisas, rádio, você também foi de rádio. E você também participou de campanhas políticas como assessora, que é um fato normal, um jornalista prestar serviços para determinado partido ou determinado candidato a uma assessoria. Isso aí é normal, não é nada absurdo. É profissionalismo. O que é mais gostoso? Não estou falando rentável, estou falando gostoso. Ir para a rua, caçar a notícia, participar do bafão, como se diz, ou estar no gabinete assessorando um determinado candidato, um determinado governante? Olha, Anselmo, acho que, na verdade, eu não diria que um é mais gostoso. Acho que, para mim, eu tive um prazer, porque eu sempre fiz tudo com muita alma, me dediquei ao que fiz e sempre fiz com muita verdade. Então, eu, quando estava em redação, adorava ser uma repórter. Tenho que me lembrar também de uma outra entrevista fantástica, de uma oportunidade que eu tive de entrevistar a Elis Regina. Isso para mim foi outra passagem histórica quando eu fui para São Paulo para a Agência Estado. E tive essa grande oportunidade de quem eu era fã. E então, respondendo um pouco, para mim as duas situações. Eu hoje talvez não tivesse, no formato de hoje, eu acho que talvez eu não me encaixaria tanto na adrenalina jornalística. Eu acho que hoje perdeu-se um pouco isso, porque eu era de rua, eu era de acompanhar a greve, eu era de ir para o sindicato e sentir o termômetro. Era o jornalista ou a jornalista à linha de frente. Exatamente. E era sentir o termômetro, a sensação, a emoção, né? E da liberdade que você tinha e da vontade que você tinha. Então a gente tinha essa pulsação, pulsava o jornalismo, né, nas nossas veias. Quando eu decidi ser assessora de imprensa, foi acho que talvez uma das poucas que na época eu eu troquei uma agência Estado, troquei a estabilidade de Jundiaí, decidi ser assessora de imprensa. Na época eu fui muito levada pelo valor financeiro. Por quê? Porque ganhava-se mais. Mas abri mão do jornalismo e depois eu fui também criando um modelo dentro da assessoria de imprensa que não era só você mandar a matéria, eu tinha uma relação com os jornalistas. Eu ligava, eu falava da pauta, por exemplo, muitas vezes eu tentava ser acessível. E o que eu tentei fazer como assessora e construir essa carreira? Foi me colocar quando eu era repórter. Então eu usei as dificuldades que eu tinha quando eu precisava de uma assessoria de imprensa para facilitar e construir um modelo de facilitadora dos meus colegas. Então eu acho que eu atuei muito como facilitadora, como ponte, como elo, e não aquela assessora que só vive para escrever um texto e mandar para a imprensa. Você se colocou no lugar do outro. Exatamente. Então isso eu adquiri porque eu passei como repórter e passei dificuldades com assessores que não atendiam, não tinham produtividade, não eram proativos, eram assessores. Se o assessorado, o político, quem fosse, necessitasse de uma matéria, o cara mandava. Do contrário, não produzia, não era proativo. E eu procurei mudar isso. Procurei ser proativa e falar, não, todo dia tem que ter uma matéria bacana. Bom, se o cara comprou uma camisa nova, vamos falar do estilo. Se o cara se reuniu, vamos fazer o antes, o durante e o pós. Então eu fui construindo, fui lendo muito, fui me espelhando em professores de São Paulo, lendo muito sobre marketing político, procurei me especializar e procurei criar um modelo assim, de assessora que eu pudesse ser facilitadora dos meus amigos, porque era assim que o cara que eu estava assessorando, a pessoa, ou político, personagem que fosse, ele poderia ganhar uma imagem diferenciada. Foi assim. Ou seja, você já passou por todos os lados, digamos, do jornalismo. Você já foi assessora, você já foi repórter, você já trabalhou em uma agência de respeito, agência Estado, que é do Estadão, produzindo matérias importantes.
E aí chegou em 2017, foi a primeira vez? Não, a segunda? Terceira vez que você foi para TV. Fundação Televisão Educativa. Que hoje é a TVTec. E você imprimiu um ritmo lá, transformou a TV educativa numa TVTec, uma TV tecnológica. Vocês têm hoje TV em sinal aberto, junto com a TV Câmara. Muito importante a TV Câmara. Vocês têm web rádio. E vocês produzem um conteúdo assim, que não é aquele conteúdo tradicional, digamos, em busca do Ibope. Vocês produzem coisas instrutivas, coisas aproveitáveis. Quantos programas, mais ou menos, a TVTec tem hoje? Mais ou menos, vamos dizer que ela tem, eu acredito que a gente está construindo, mas a gente tem uns 10. Eu acredito que uns 10, alguns em parceria, alguns, a maioria é feito por nós, a gente não compra nenhuma produção, tudo é conteúdo hoje muito auditado dentro de um contexto, a gente procura não ter programas iguais, né? E o nosso foco é uma entrega de prestação de serviço, aquilo que pode colaborar com a vida do cidadão, das pessoas. A TVTec, na verdade, a estrutura é Fundação Televisão Educativa, que existe há 21 anos. Ela nasceu num modelo broadcast, um sistema, né, antigo, tradicional, como a TV Globo, SBT, Bandeirantes, as grandes emissoras, Gazeta, nasceu com esse estilo, foi um projeto de vanguarda, pioneiro, inovador. Isso a gente tem que sempre lembrar, né, do que foi a TV e do seu projeto. Passou por alguns momentos difíceis, passou por processos que nem sempre deram certo, mas a estrutura da fundação permitiu que se desenhasse em outras situações. Eu fui 2 vezes já superintendente e na primeira vez que eu fui, foi em 2007, não acredito, eu já visualizei, vislumbrei que poderia, eu sou inquieta, profissionalmente inquieta. Isso eu sei. E eu já visualizei que daria para a gente trazer o que as faculdades não têm, um laboratório. Quem fez faculdade de jornalismo, de comunicação, rádio e TV, produção de visual, sabe que as faculdades não têm esse laboratório que é a TV. E eu já, naquela época, já sugeri, né, então, para o governo, que a gente pudesse fazer essa transformação e trazer uma faculdade, para ser ali o laboratório. Esse projeto não foi para frente. Eu repeti essa dose em 2005, sugeri novamente em 2012, eu sugeri novamente e novamente não foi. E a questão da escola, em 2012, para mim era clara. Quando eu depois fui trabalhar, né, com o prefeito Luiz Fernando hoje, quanto deputado, ele me fez uma sondagem: Mônica, como é que desenha isso? Com a preocupação de um governante que sabia que precisava transformar. Então, Anselmo, estivesse em qualquer momento, para mim, a TV, eu passei por 2 vezes, ela tinha que ser transformada. Eu fui muito clara. Para mim, ou esse projeto estava se encerrando, se ele ficasse no formato, ele deveria ser encerrado. Eu vou ser assim, muito madura e profissional e bem consciente do que eu estou falando. Ou ele se transformava. E a transformação, para mim, maior seria o aproveitamento como escola. E também mudar a tecnologia para uma tecnologia atual, mais barata, econômica, otimizada, e transformar absolutamente, primeiro, o pensamento das pessoas, né? E foi isso que nós fizemos. Então, a TVTec nasceu dentro das redes sociais. A TVE nasceu dentro do sistema broadcasting, que todas as TVs públicas hoje estão se reinventando, precisam, e a TVTec nasceu nas redes sociais. E foi um projeto que deu certo, junto com a escola. Hoje, para quem não sabe, a TVTec tem cursos. Cursos gratuitos. De edição. Edição de vídeo, de assistente de produção audiovisual, fotografia digital, web jornalismo, práticas em mídias sociais. Nós vamos colocar mais 4 cursos agora. Tem cenografia digital, teremos locução, rádio, TV. A gente está bem assim. Coloca em prática, experimenta, ajusta, deu certo, lança outro. Sempre com muito comedido no sentido de não fazer aventura. Prudência. Prudência, junto com o Centro Paula Souza, que foi espetacular essa parceria, tem uma credibilidade de ensino técnico no estado de São Paulo,
parrudo, né? Tem a chancela, junto com a Prefeitura de Jundiaí, claro, que a fundação é da Prefeitura, e o nosso plano de curso. Então, a gente tem 8 cursos, um catálogo de 8 cursos, que a gente entrega para as pessoas. Já formamos em torno de 430 alunos, cursos rápidos de 40, 80, 60 horas, que é o que as pessoas precisam, e temos lá alunos de todos os segmentos, de todos os perfis que a gente possa imaginar. Curso de graça, que você pagaria no mercado em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500. Por curso? Por curso. Então, veja que já é um retorno, você pega 430 alunos e transforma em R$ 1.800. Não, e você forma 430 profissionais com a chancela do Centro Paula Souza. Exatamente. Que é o maior centro tecnológico do Brasil. Sim, ele é mesmo, né? É fora de estado, enfim, não temos. Então, o que acontece, Anselmo, que a gente quis dar a oportunidade de não fazer uma escola técnica. Escola técnicas a gente tem muita de 3 anos. As pessoas precisam de uma atualização, de uma capacitação, de um treinamento rápido para ir para o mercado das mídias digitais. Então, foi com esse foco de oportunidade, de geração de emprego e de economia criativa que a gente pensou os cursos. Então, os cursos são voltados para isso, para a pessoa ter a técnica. Pô, você tem um fotógrafo excelente, mas o cara quer ser editor de vídeo. Ele precisa ser editor de vídeo. Ele precisa entender. E tudo, assim, tudo começa por um bom roteiro. Tudo que a gente vai fazer, qualquer projeto audiovisual ou de exposição, a gente deve sempre primar por um bom roteiro. É o norte, o caminho. É o roteiro, o roteiro te dá o norte e também ele é objetivo, ele propõe aquilo que você quer e ele te leva a concretizar um projeto exitoso. Não é aventura. Você faz um bom, então a gente ensina desde o roteiro, né, até a finalização de um bom projeto audiovisual. Deixando a TV de lado e voltando Jornalismo. ao jornalismo em si. A paixão. Paixão nossa, minha, sua. Sim. Antes, o jornalismo tinha uma linha, tinha uma coisa, uma atuação, mas hoje a gente percebe que ele é muito segundo, muito, por exemplo, o cara é preso em flagrante e é noticiado como suspeito. Foi preso em flagrante, está com, vamos dizer, batom na cueca, não tem o que negar. Sim. Suspeito. Por que esse tipo de recuo, digamos, é medo? Eu acho que, assim, talvez, né, o jornalismo também mudou. Então, por exemplo, quando a gente trabalhava sem nós não tínhamos as redes sociais, todo mundo esperava o seu jornal em casa, o seu jornal nacional à noite, esperava as rádios de manhã, as AM, inclusive, para saber de tudo. Então, quando a gente recebia, né, o boletim de ocorrência, as matérias, as próprias autoridades, elas eram enfáticas. A gente perguntou, o que é? Não, foi preso em flagrante com uma... Elas ditavam pra gente qual era o termo. E hoje, com as redes sociais que polemizam, que levantam polêmicas, que minuto a minuto elas substituem conteúdos, se substituem discussões, eu acho que as próprias autoridades, que são as nossas fontes, elas se tornaram um pouco mais cautelosas. Eu acho que hoje... não acho nem certo e nem errado. Mas por quê? Porque aquilo pode provocar uma onda nas redes sociais que para você desdizer é difícil. Não desdiz. Né? O caso das fake news, outra praga, né? Então, é muita fake news. E destrói a vida de pessoas, às vezes, assim, na maioria das vezes, inocentes, né? Então, o que eu acho que as redes sociais, elas são ingratas nesse sentido. As pessoas colocam qualquer coisa, não conferem a fonte, não sabem de onde vem e vai no ímpeto. Rede social é o seguinte, acordei de mau humor, que péssimo dia, que bom dia. É uma exposição exagerada, desnecessária, mas as pessoas estão ali às vezes porque elas querem ser validadas na sua atitude. Então, o que não existia antes, né? Então, não existia isso antes. Hoje, eu quero ser visto, eu quero ser protagonista, eu vou lá, eu quero ver quantos likes eu vou ter com o meu bom dia. E aí as pessoas vêm, bom dia, bom dia, bom dia. E, então, assim, mudou um pouco essa coisa. A pessoa que às vezes tem uma solidão, ou ela quer ser vista, ela vai para a rede social e fala assim, pô, quero ver quantas pessoas estão me vendo, superficialmente. Faz selfie de tudo? Exatamente, uma quantidade de selfie. Então, hoje, vários especialistas, se a gente ler um pouco aí, a gente vai ver esse efeito da internet na vida das pessoas.
Então, eu acredito que hoje até as autoridades, né, vamos dizer aí, policiais, as forças de segurança, os especialistas, até os políticos hoje, que têm uma consciência disso, eles estão cautelosos. Mas justamente por quê? Porque depois criam-se fake news em cima daquilo. E é muito difícil, né? Porque o papel, quando você erra, você publica o direito de resposta no mesmo tamanho, tudo certo. E acabou. Mas na rede social... É a lama que fica grudada. É a lama. Então, assim, não tem como. E isso é uma... Chega a ser assim, não tem um fiel da balança, né? E não tem também uma compensação justa. Então, quem colocou primeiro, nem sempre é aquela história. No dia seguinte vai ler a resposta. E o conteúdo da internet, ele muda de segundo. Não, e tem inclusive estudos aí que indicam os picos de horário, de frequência. Quer dizer, se você colocar... As métricas todas, né? Se você colocar uma notícia às 2 da tarde, a chance dela ser lida é menor do que se for às 6. Às 6, exatamente, porque são, né, os 4 pontos do dia, a hora que as pessoas mais acessam. E às vezes tem a madrugada inteira, que tem gente que fica a madrugada inteira postando. No dia seguinte você acorda, você já não é mais aquilo que você achou dormir. Que era. Pois é, mas tem gente que vive da internet, né? Ela é o dia inteiro dentro da internet. Virou, assim, um amigo. A internet virou um amigo. Então, mas é isso. Mas o jornalismo acho que mudou bastante, né? Mudou aquela coisa... quando eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, quando eu voltei para Jundiaí como diretor em 98, e a gente precisava de uns 7, 8 jornalistas para fazer 30 releases e mandar para a imprensa. E hoje, você não tem uma imprensa que vai receber esse release. Se você fizer 30 releases, o Correio vai devolver quantos? 28. Então, 27. assim, hoje você tem que produzir conteúdo para as redes sociais. Facilitar o acesso da imprensa, responder rápido, que isso continua sendo nossa função como jornalistas, né? Mas hoje você precisa de estratégia digital. Então, pessoas estrategistas dentro dos núcleos de trabalho, inclusive público, para produzir conteúdo, para que você tirou um pouco o assessor, né? Hoje você fala direto nas redes sociais, então você tirou aquele cara que mediava. Então, o assessor de imprensa hoje, ele é o cara que produz direto para a rede social, ele fala direto com as pessoas. Então, a gente tem uma imprensa que recebe um conteúdo digital. Se você não mandar naquele formato, também não. Então, assim, e você tem a conversa direta com as pessoas. Tirou o interlocutor do meio. Então, o perfil hoje de um assessor de imprensa dizia que é um cara um produtor multimídia. Ele tem que falar, escrever, produzir o vídeo, né, captar a imagem, editar e tudo em 1 minuto. Porque se for muito grande, as pessoas também chegam e deletam. Sim. E se o título não for interessante, piorou. Se você começar, sei lá, né, vamos dizer, um título de 3 linhas, acabou. Você tem que, na primeira palavra, você tem que já dizer o que é que você quer. É o impacto. Aí a pessoa diz, sem apelar. Sem apelar. Agora, para encerrar, Mônica, vamos voltar ao tempo. Você com 15, 16, 17 anos, escolhendo uma profissão. Qual seria hoje? Você faria tudo de novo? Ou ia ser médica, advogada? Acho que eu queria ser cientista. Cientista? Queria ser cientista. Você gosta disso, né? Gosto de estudar, gosto de pesquisar, gostaria muito de ser cientista. Mas você não se arrepende de ter sido hoje, ser jornalista? Não, mas acho que se eu nascesse no mundo de hoje, eu procuraria algo que fosse globalizado, não focado em Jundiaí. Procuraria algo que eu pudesse entrar mais na humanidade nesse sentido. Então, assim, uma pesquisadora, acho que eu ia gostar muito dessa coisa de pesquisar mesmo e de fazer diferença no global. Comportamento, medicina, que fosse. Escolheria animais, por exemplo, oceanografia, uma coisa que eu gosto muito. Comportamento humano, talvez eu fizesse algo voltado para uma psicanálise, que eu gosto bastante. Perfil, né, de pessoas, acho que psicologia, comportamento humano, estudar a mente um pouco, mas acho que eu iria muito para esse estudo forense também. Então, por isso que eu disse, uma cientista que eu pudesse participar aí da evolução da humanidade. Não aquela imagem, aquele estereotipada, né, do cientista maluco, não, nada disso. Consciente, moderna,
E usando, porque hoje o Google facilita, né, Anselmo? O Google, as ferramentas, então a gente pode estar onde a gente quiser, os Skypes da vida, as conferências que tem, tudo via internet. Então, eu acho que hoje te dá um sabor diferente. Então, eu acredito que o mundo animal me interessa muito, o animal marinho, essa coisa toda, as pessoas no geral, né, as espécies. Então, mas eu não me arrependo, em nenhum momento, sou jornalista, hoje sou uma jornalista que vim para o lado gestor. Mas nós já fomos animais marinhos. Não fomos focas um dia? Sim. Acho que a gente foi um monte de coisa, porque tem muita história, né? A foca na linguagem muita jornalística é o que está começando, que está aprendendo. Tá graças a Deus eu fui foca e de grandes, digamos assim, mestres. Amestradores. Muitos. Graças a Deus eu fui uma época Tomou de ouro. trote. Muito. Foi buscar calandra. Fui buscar a caixa de paicas. Pó de retícula. Tudo. Eram os trotes da época hoje. Mas e assim, foi muito saudável e eu acho que eu ainda vivi, graças a Deus, a época da paixão jornalística, que tudo era paixão, escrever na lauda era paixão, fazer um bom texto era paixão, escrever à mão, né, um manuscrito era um paixão. Orgulho ter uma matéria publicada com chamada de capa, poxa, com fotografia, então. Não, tá lá, né? Tem um monte na minha casa fotografada, enfim. Então, eu acho que era... E hoje, eu não sei qual é a paixão, né, que move o jornalista hoje. Acho que a gente tem que até pensar um pouco sobre isso. Talvez seja a profissão, eu não sei. Mas hoje eu iria para esse campo da ciência e da pesquisa. Eu gostaria de ser cientista. Ok, Mônica. Essa foi a Mônica Gropello, jornalista e atual superintendente da TVTEC Jundiaí. Você está assistindo Novo Dia TV.